organização, perceber que de facto a organização trabalha sobre estas matérias e o que é que ela tem feito, nomeadamente ao nível dos 10 princípios do Global Compact, e também demonstrar aqui a liderança da organização sobre estas temáticas. É uma forma de também operacionalizar os 10 princípios. Muitas vezes as organizações, quando chegam a nós, num primeiro contacto, perguntam, mas o que é que eu posso fazer? Eu fiz o compromisso, então o que é que eu posso fazer? Portanto, a resposta está neste questionário. Ou seja, este questionário acaba por fazer aqui um roteiro sobre aquilo que são as práticas relevantes para materializar e operacionalizar estes 10 princípios, que pode naturalmente depois ser incluída numa estratégia de sustentabilidade mais alargada. Constrói confiança, permite também uma formação contínua, porque o formulário e todas estas temáticas, depois conjugadas com aquilo que são os cursos da Academia Global Compact, que, como sabem, todos vós têm acesso, ou seja, a partir de 2022, todas as empresas e os seus trabalhadores e trabalhadoras têm acesso gratuito à Academia Global Compact. Portanto, se tiverem depois dúvidas de como aceder ou de como permitir que os vossos funcionários acedam, a Raquel também está aqui, também pode esclarecer, ou também comigo. Portanto, podemos depois também explicar como é que se faz, porque na verdade ainda não há muitas organizações a utilizar esse importante recurso. E depois, naturalmente, isto é uma plataforma global. Eu acho que se calhar até mais global não existe que esta. O Global Compact já está presente em muitos indicadores e em muitos referenciais, como quase a primeira pergunta, ou seja, a organização está ou não no Global Compact, e isso permite que, se a organização está e se demonstra o desempenho, permite também ter aqui um sinal para, enfim, outras organizações que estejam na sua cadeia de valor e que pretendem negociar ou criar negócios com esta organização, e através dessa informação conseguem ter uma informação, quase uma linguagem universal para aquilo que é o trabalho da organização e qual é o risco, o próprio risco da organização sobre estes temas. Pronto. Os objetivos da nova COP, então, eu não vou alongar muito com isto, porque também já passei isto noutras sessões. A COP tem estas funções todas que referi e ela é composta por 2 elementos: a declaração do CEO e o questionário. Dizer o seguinte: o relatório de sustentabilidade, que antes era obrigatório, era uma peça obrigatória de se incluir, neste momento é facultativo. De qualquer das formas, aquilo que nós recomendamos é que, se a organização tem o seu relatório de sustentabilidade, então ela deve fazer um upload desse mesmo documento, porque acaba por ser uma forma mais gráfica e mais imagética da própria organização comunicar aquilo que foi o seu desempenho em sustentabilidade e não ficar tudo só naquilo que são os questionários enfim, os questionários depois submetidos. Esta declaração de apoio contínuo, vou passar isto à frente, de facto, isto não é... Mais à frente está? Sim, está. Pronto, a declaração tem que estar assinada pelo CEO, portanto, mas basta escrever o nome do CEO, e não é necessária tal carta que antes era precisa, ou que ia no preâmbulo, em que o CEO demonstrava o apoio contínuo. Naturalmente, que quem está a fazer relatório de sustentabilidade, no preâmbulo, na mensagem do CEO, seria, acho que fica, enfim, é recomendável até que esse compromisso de apoio contínuo esteja lá refletido. Mas, de facto, aqui já não é preciso essa assinatura e essa carta assinada e digitalizada, etc., porque, de facto, a declaração, que depois eu vou mostrar à frente, já é suficiente. Pronto. E depois o questionário, que deve ser preenchido e enviado online, ele vai preenchendo e vai guardando. Vai preenchendo e vai guardando, e depois, quando está tudo preenchido, a empresa pode submeter. Para quem ainda não viu isto e para quem não sabe por onde é que deve começar, ou porque não tem no relatório de sustentabilidade, ou porque não tem informação sistematizada sobre isto, o que é que ela deve fazer? Deve começar por ter enfim,
uma reunião com, enfim, os diversos departamentos, e nós estamos a falar de um compromisso e de um questionário que tem 5 domínios: a governação, o trabalho, o ambiente, os direitos humanos e a anticorrupção. E, portanto, não se espera que a pessoa que está mais responsável pelo pilar da sustentabilidade seja a pessoa que vai preencher isto tudo. Ou melhor, na prática, até pode ser a pessoa que preenche, mas efetivamente os dados não podem vir só dessa pessoa. Os dados têm que vir do Departamento de Recursos Humanos, têm que vir do Departamento de Comunicação, têm que vir do Departamento de Compras, têm que vir, enfim, têm que vir do próprio board, têm que vir de uma série de situações. E aí, aquilo que é importante desde já perceber é que compromissos públicos é que a empresa tem e que foram assumidos em matéria de sustentabilidade. Depois disso, a empresa, se tiver algum sistema de gestão da qualidade, terá também algumas políticas já reduzidas a escrito, mas podem não estar, podem ter essas políticas e nem sequer ter nenhum sistema de gestão da qualidade. O que interessa é identificar que políticas são essas, nestes domínios: direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. Depois, que targets é que já existem para estas áreas temáticas? Se existem ou se não existem. Muitas vezes não existem. E, portanto, é também um trabalho que deve ser averiguado. Depois aqui, no risco, perceber que tipos de risco é que existem na organização, como é que se mitiga esses riscos, se há formação ou não há formação para os trabalhadores, qual é a cadência da formação, se todos os trabalhadores, por exemplo, são obrigados a fazer formação sobre direitos humanos, ou sobre trabalho, ou sobre ambiente, ou se são só alguns. Portanto, tudo isso vai ser depois descascado e vai ser questionado nesta COP. Por último, é importante também perceber, para organizações que já têm esta informação mais sistematizada, que tipo de quem é que é a pessoa responsável por ter essa informação a seu cargo. Porque depois disso também vai ser necessário para algumas perguntas que vão estar presentes no questionário. Pronto. A declaração de CEO. Então, como eu já referi, isto é o aspecto. Eu depois já vou mostrar na plataforma como é que é de facto. Portanto, isto aqui até é confuso demais para aquilo que está lá na plataforma. Mas basicamente tem que indicar o nome do CEO, o título, ou seja, o que é que ele é, se é presidente ou se é, enfim, CEO, enfim, ou se tem outro título. E depois tem que identificar caso o CEO tenha colocado ou tenha pedido a alguém para assinar em nome dele. E nesse caso, quem tiver a preencher coloca, que é este aqui, coloca neste quadradinho em baixo a validação a dizer que está a preencher em nome de CEO e tem que colocar o nome. O seu nome nunca vai aparecer oficialmente, ou seja, o que vai aparecer oficialmente e publicamente é o nome do CEO, está bem? Portanto, quanto a isto, não se preocupem. O que vai ficar em termos de informação disponível é o nome do CEO e o seu cargo e associado à organização. Pronto. O questionário. O questionário é um bocadinho denso, mas pronto, à medida que também nós vamos passando por ele, vamos depois achando que ele, enfim, nas primeiras impressões parece tenso, mas depois acaba por ser, enfim, mais friendly, mais fácil de responder. Até porque tem muitas formas de se responder a uma pergunta, sendo certo que, como eu referi no início, a organização pode não ter toda a informação disponível para todas as perguntas. Portanto, ele é constituído por 50 a 74 perguntas, tem estas funções que também já referi atrás e que não vos vou amassar com isso, e basicamente foi concebido aqui num alinhamento com aquilo que já são indicadores de reporting, por exemplo, da ESG, nomeadamente na metodologia do Banco do World Economic Forum. Tem também aqui alguns alinhamentos com outros standards que já existem internacionalmente, nomeadamente o GRI, para permitir que a empresa, ao preencher este questionário, não tenha que ir buscar informação adicional ou mais informação do que aquela que já reporta
enfim, de acordo, por exemplo, com a metodologia GRI. E, portanto, este relatório, eventualmente, para quem já tem o relatório de sustentabilidade feito, basta ir ao relatório de sustentabilidade e preencher este formulário de acordo com aquilo que é essa informação. Pronto. E à medida que vão preenchendo, vão também identificando aqui e podem depois até colocar, quem tiver que fazer o seu plano de ação em sustentabilidade, pode já retirar aqui algumas perguntas ou alguns temas para colocarem nesse tal vosso plano de ação ou no vosso plano de atividades de sustentabilidade para depois partilhar com uma equipa mais alargada. O questionário não tem nenhuma pontuação. Se recordam, na anterior COP existiam vários níveis. Existia o ativo, o básico, o avançado. Aqui não existe. Não quer dizer que não venha a existir. Isto é a primeira edição. O que se espera é que, de facto, as organizações respondam ao inquérito e, através desta primeira submissão, perceber que dados é que nós temos e o que é que nós podemos fazer com esta informação. Possivelmente, enfim, não direi no próximo ano, ou se calhar até já no próximo ano, poderá existir já aqui alguma diferenciação em termos de COP, tendo em conta aquilo que é a informação disponibilizada pelas empresas, que naturalmente há quem informe, quem tenha informação mais, enfim, informação mais completa e há quem tenha informação menos completa. Para aceder, portanto, eu não sei se dá para ver, mas depois nós enviaremos também esta apresentação, mas basicamente, se fizerem uma pesquisa rápida por COP, vai-vos aparecer a página que depois já a seguir à frente eu também já vou mostrar. E depois tem lá estes recursos todos. Tem o questionário, tem um documento muito interessante, que é um guidebook que permite enfim, tem uma explicação sobre cada uma das perguntas e depois também tem a associação disso àquilo que é a Agenda 2030, ou seja, aquela pergunta corresponde ao ODS X e à meta Y, e também a que metas do GRI é que se associa. E, portanto, isso também é fácil para quem também está a começar agora, ou que já tem estes referenciais, através daquela tabela de correspondências, consegue até depois incluir isso no seu relatório de sustentabilidade ou consegue depois confirmar essa correspondência que lá é feita e também apresentar isso dessa forma. As opções de resposta no questionário, sendo certo que todas as perguntas têm que estar respondidas, todas elas têm, ou a maioria delas têm, o não aplicável, o desconhecido. Pronto. Muitas vezes o não aplicável e o desconhecido vai abrir um campo novo. E é porque é que é desconhecido ou porque é que é não aplicável. Pronto. E aí a organização tem que dar uma explicação porque é que escolheu aquela opção e não escolheu outra. Existem também perguntas onde a organização pode dizer eu opto por não responder a isto. E aí também tem que explicar porque é que opta por não responder a isso. E aí a resposta pode ser, por exemplo, a informação ainda não está sistematizada, ou recolhemos, mas a informação ainda não está, enfim, ainda não temos a certeza se aquilo é de facto enfim, o resultado sobre aquela matéria, portanto ainda estamos aqui a averiguar e possivelmente no próximo ano já vamos fazer. Portanto, todas estas justificações podem depois ser dadas num campo que todas as perguntas têm em baixo, que muitas vezes é obrigatório, outras vezes é opcional. O questionário está então organizado nestas 5 secções que já referi também: governance, direitos humanos, trabalho, ambiente e anticorrupção. Eu não vou, já fizemos seminários sobre cada um destes questionários. Eu não vos vou amassar hoje com todas as perguntas, porque isso iríamos precisar para aí de 4 ou 5 horas, mas vou aqui falar dos temas que estão em cada um deles. Portanto, o Direitos Humanos o Direitos Humanos e o Trabalho são dois questionários que estão muito ligados, porque os temas, na verdade,
são muito, ou seja, cruzam-se entre um e outro. E, portanto, nos direitos humanos, a organização não tem indicadores de desempenho que depois responde no questionário do trabalho. Portanto, nos direitos humanos, os temas é a liberdade de expressão, direito de participar em cultura, segurança, privacidade digital, igualdade de género, direitos das mulheres, direitos dos povos indígenas, refugiados e imigrantes, enfim, e tem mais uma série de outros temas. No trabalho, a liberdade de associação e o efetivo reconhecimento do direito à negociação coletiva, trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação, não discriminação em relação ao emprego e ocupação, ambiente de trabalho seguro e saudável e as condições de trabalho. Muitas destes temas podem não aparecer no vosso questionário, porque, por exemplo, nos direitos humanos, uma das primeiras perguntas é para vocês definirem a vossa materialidade, ou seja, o que é que para vocês é importante. E, dependendo daquilo que vocês selecionam, pode abrir para a frente mais ou menos informação sobre isso. E, portanto, há aqui depois algumas perguntas que não são respondidas e por isso é que atrás o questionário refere que existem entre 50 e 70 e tal perguntas, porque algumas desdobram-se dependendo da resposta que é dada. Depois, o da anticorrupção, que é isso mesmo, e depois, no ambiente, temos temas como as alterações climáticas, a energia e o uso de recursos, a água, os oceanos, a biodiversidade, o uso da terra, a poluição e os resíduos. Cada uma destas secções, à exceção dos direitos humanos, tem estes quatro grupos de perguntas, que é mais ou menos assim que elas estão organizadas, que são os compromissos, como é que a organização previne, enfim, aquele tema, que desempenho é que teve naquele tema e depois como é que medidas é que tem para remediar ou para responder àquele tema se de facto algo acontecer ou se houver aqui alguma questão mais, enfim, que surja no decorrer do ano naquela temática. Portanto, esta é a tabela resumo. Como podem ver aqui, os direitos humanos não têm o desempenho, de resto, todos eles têm e todos eles têm estes quatro domínios de perguntas. No exemplo do trabalho, enfim, e isto é apenas um exemplo, para não dar aqui de todos os questionários. No compromisso temos as políticas sobre o trabalho, na prevenção, a relação com as partes interessadas, ações de prevenção e mitigação, a formação, a avaliação do progresso ou do desempenho. Na performance, indicadores de desempenho, temos a percentagem de mulheres em cargos de liderança, o pay gap, frequência de lesões, taxa de incidentes e o acordo coletivo de trabalho. Na resposta, temos as medidas de remediação e ações e objetivos adicionais que a empresa tenha ou que pretenda vir a ter sobre esta temática. Mas depois as perguntas acabam por ter também sempre uma explicação sobre aquilo que se pretende em cada um dos temas. As perguntas, há vários tipos de perguntas. Existem a matriz de progressão, que é escolher a resposta mais adequada. E existe a resposta múltipla, que é, enfim, ou escolhe todas as aplicáveis ou escolhe aquela que se aplica, pronto. Isto para quem ainda não viu o tipo de perguntas, isto está organizado desta forma. Se repararem, tem aqui um G1, ou seja, todos os questionários estão codificados com G ou L, que é isto. Basicamente, o que indica é que isto é a primeira pergunta do questionário governação. Tem depois a pergunta, tem aqui depois quais são os indicadores GRI a que se está a referir. Portanto, Natal, imaginemos que estão a fazer um relatório de sustentabilidade, pode ir depois para aquela tabela final de correspondências e depois aqui existe sempre aqui uma indicação de como é que se deve responder à pergunta. Aqui diz, selecione todas as aplicáveis e aqui depois tem várias opções e a organização seleciona aqui todas aquelas que lhe forem aplicáveis. E, portanto, convém, é de fácil resposta. Depois,
a generalidade das perguntas, eu diria até todas, tem aqui enfim, um espaço para que a organização providencie a informação adicional, que não é obrigatório. Isto só é obrigatório quando diz que a resposta é obrigatória, e isso depois é sempre dito quando ela é mesmo obrigatória. Mas quando se pede aqui informação adicional, pode estar relacionado com a forma como a organização seleciona determinado, por exemplo, aqui determinado, enfim, determinada resposta, e depois aqui pode tentar explicar qual é o contexto daquela resposta. Às vezes enfim, não é necessário, outras vezes a organização pode entender que se calhar é necessário explicar porque é que deu aquela resposta. E então este é o espaço indicado para isso. Podem fazer sempre que achem pertinente. Este é outro tipo de, de- de perguntas, que é a tal matriz de progressão, e aqui vai, imaginemos, por exemplo, isto aqui, cá está mais uma vez o E4, portanto isto é ambiente, tem aqui está linkado aos indicadores GRI que se associam a estes indicadores, a esta pergunta, e depois aqui seleciona a pergunta, selecione uma opção por linha. Pronto. E depois tem aqui os vários temas materiais que eu até referi, não é? Alterações climáticas, água, oceanos, etc., floresta, biodiversidade. E aqui depois tem várias perguntas e aí a entidade vai respondendo. Portanto, aqui, por exemplo, clima. A empresa já recolhe dados sobre isto, sobre as emissões. Pronto, enfim, se faz, se recolhe, tem aqui depois, enfim, uma série de opções. Se não recolhe neste momento, pode dizer aqui que não recolhe. Pronto. Ou então depois aqui, se nenhuma destas se aplicar, pode selecionar aqui a última e depois é a tal pergunta que se responder other, diz aqui que a box fica mandatory, portanto tem mesmo que responder a esta pergunta e explicar porque é que optou por esta resposta. Portanto, isso sucede aqui em todos estes indicadores. Enfim, isto aqui, portanto, aqui, por exemplo, esta é o top desta pergunta, que é a empresa define targets anuais, objetivos e faz, enfim, faz o tracking disso, quer interna, quer externamente. E, portanto, isto, ou seja, está preocupada consigo, mas também com a cadeia de valor. Naturalmente, para as emissões, isso acaba por ser importante porque se responder a isto, que depois vai abrir a 4.1, se reparam aqui, que vai-vos pedir o nível de emissões, ou seja, de Scope 1, 2 e 3. Portanto, se responder a isto, quer dizer que a empresa não só está a trabalhar dentro daquilo que é o Scope 1 e 2, que é da sua responsabilidade, mas também no Scope 3, que é da sua cadeia de valor. Pronto, mas isso depois abre então esta nova pergunta que vai depois dar resposta, vai poder fazer essa indicação dos tais indicadores de emissões que foram contabilizados. Há perguntas também obrigatórias, mas enfim, aliás, há perguntas em que tem que ser aqui escolhido sempre, enfim, a resposta a dar, independentemente do que for. Portanto, aqui esta pergunta é obrigatória, aliás, todas são obrigatórias, mas aqui, se chegar ao último e colocar other, aparece-lhe depois aqui, tem mesmo que dizer porque é que é other e porque é que escolheu isto e não escolheu o que está para cima. Portanto, existe sempre esta situação. Depois, na governação, e agora já indo para cada um dos temas, e como vos disse, eu não vou apresentar aqui as perguntas, porque depois as perguntas vocês podem ver isso no site, ou nós podemos enviar o questionário, mas basicamente a governação está organizada com perguntas políticas e responsabilidades, prevenção, preocupações e mecanismos de reclamações, aprendizagem ou formação, remuneração dos executivos, composição do board, aqui numa perspectiva de diversidade, e depois a garantia dos dados. E depois está organizado desta forma. Portanto, aqueles temas depois estão assim desenvolvidos aqui desta forma. Em termos de desempenho, que são as métricas que normalmente são pedidas, vai-vos pedir aqui a remuneração dos executivos e a composição do board. Mais à frente, depois quando chegarmos ao trabalho, depois fazemos aqui um pequeno
uma pequena nota com a Raquel sobre este tema. Nos direitos humanos, tem a materialidade, ou seja, que eram aqueles temas, ou seja, a empresa escolhe aquilo que de facto é materialmente relevante para ela, e a partir daí depois desenvolvem-se outras perguntas para a frente. Os compromissos, as prevenções e as respostas ou as ações práticas sobre esta matéria. Portanto, estes são os temas e o tipo de perguntas que se vão fazer. Aqui no desempenho, como refere aqui, o desempenho depois fica refletido no trabalho. E chegamos ao trabalho. Portanto, o trabalho tem aqui os compromissos, a prevenção, o desempenho e a resposta ao reporting. Temos que ver aqui, existem perguntas relacionadas com as políticas, com o envolvimento das partes interessadas, com a formação, enfim, avaliação do desempenho. E depois, no desempenho, temos aqui algumas questões importantes, como a percentagem de mulheres em cargos de liderança e o rácio de remunerações. Pronto, isto são temas que nem sempre é fácil para as organizações calcularem, ou muitas vezes elas não o calculam, se calhar, da forma, enfim, comumente aceite. A esse respeito, e interrompendo agora aqui um bocadinho, eu se calhar, Raquel, estás aí? Estou sim. Sim, Olá. pronto. Se calhar, para dar resposta a estes dois indicadores, mas também ao da governação, da composição do board e da composição do board, faz sentido, se calhar, dar agora aqui 2 ou 3 minutos à Raquel, que pode aqui facilmente também falar um pouco do programa Target Gender Equality, que estamos para iniciar. É E que verdade. eu vou ter que parar a partilha, não é? Ainda estou a partilhar. Não, já Ok, paraste, mas de pronto. qualquer forma. Então depois já vamos continuar, mas se calhar só para dar nota aqui da importância também relacionada com a COP e da forma como as empresas podem utilizar esse programa para recolher indicadores de reporting, correto? Exatamente. Portanto, o Target Gender Equality, nós estamos agora no processo de registro, é o programa mais antigo, entre aspas, da UN Global Compact, vai agora entrar na sua 4ª edição, e este ano foi completamente renovado para incluir ainda mais temas e para criar ainda mais valor para as organizações. Inicialmente, este programa estava sobretudo vocacionado para as mulheres, a percentagem de mulheres em cargos de liderança. Entretanto, o âmbito alargou, tal como a sua influência a nível mundial, e agora foca-se sobretudo em 3 temas, que é a representação feminina em todas as áreas de cada uma das organizações, a representação feminina em cargos de liderança, mas também a igualdade remuneratória, o tal pay gap que também estava ali na imagem que o Ulisses estava a apresentar. E, portanto, este programa, tal como eu disse, foi completamente renovado este ano. Ele agora cobre todas as áreas dentro destas 3 temáticas principais, mas também dentro de áreas como a não discriminação, diversidade e inclusão no geral, a participação dos homens nestas temáticas está organizado de forma a cobrir todos estes temas que o Ulisses estava ali a mostrar na última apresentação. Portanto, toda a ideia de prevenir, toda a ideia de fazer formação, toda a ideia de medir o progresso com KPIs e métricas, as ações práticas que se podem pôr em prática para abordar estes temas. Aliás, o programa ajuda as empresas a criarem todo um plano de ação para porem em prática e objetivos em que depois se podem focar e de acordo com os quais podem ir depois medindo o progresso. Portanto, é um programa que traz muito valor, tem este ano muitos peritos, muito material de apoio e que depois pode ser integrado, portanto, a participação neste programa, a criação de um plano de ação e tudo aquilo que se faz no âmbito deste programa pode depois também ser integrado na COP como ações de formação ou as ações práticas que se estão a realizar dentro da empresa. Se quiserem saber mais sobre isto, ou ter uma reunião ou receber uma apresentação, vou deixar aqui o meu endereço de e-mail na conversa e, portanto, basta falarem comigo e podemos falar mais sobre o assunto e são mais que bem-vindos, os nossos programas estão abertos a todos os participantes da Global Compact. Obrigado, Raquel. Pronto, então, vamos lá outra vez partilhar.
Ok. Já deve estar visível, correto? Já sim, está visível. Ok, pronto. Então, o ambiente tem também, enfim, o formato é o mesmo. Estas são o tipo de perguntas. Políticas sobre, na primeira parte, os compromissos, políticas sobre todos estes temas, que podem existir ou não existir, naturalmente. A organização não tem que ter políticas sobre todos estes temas, até porque depende da sua própria atividade. E no ambiente, essa também é uma situação que depois é selecionada quando chegamos ao desempenho. hum, Quando a organização seleciona aquilo que é a sua atividade, nomeadamente a atividade principal, hum, depois vão-se abrir algumas perguntas e outras ficam fechadas, porque, enfim, nem todas as organizações, dependendo da atividade, trabalham todas estas temáticas da mesma forma. E, portanto, há também depois aqui uma redução imensa de perguntas para, eventualmente, para empresas mais relacionadas com serviços e não tanto indústrias. Hum, enfim, tem estes tópicos todos, e no último, na anticorrupção, hum, o desempenho é sobretudo sobre os incidentes que ocorrem durante o último ano. Pronto, e aqui a métrica é sempre. Existem duas métricas. Uma que é os incidentes que foram declarados no último ano e que ocorreram no último ano, e o outro indicador é os incidentes que foram registados no ano anterior, mas que ocorreram em períodos passados. Ou seja, se já foi uma coisa de há 3 anos, mas só foi formalmente registada o ano passado, ela depois deve ser, então, deve ser comunicada nessa questão. Pronto. Ahm, Antes de passar às perguntas e respostas, aqui, aos esclarecimentos que sejam necessários, a COP estava, enfim, aquilo que estava definido era ter aqui o deadline a 30 de junho, portanto, até 30 de junho as organizações teriam que fazer o seu reporting. A verdade é que, peço desculpa, acho que não saí, pronto, É isso, sim. Foi sem querer. foi sem querer. Então, cá estamos nós. Bom, então, estava a olhar para isto porque queria alterar aqui. Portanto, este gráfico aqui não está correto. A preparação é aqui até abril. O reporting, sim, vai até junho. Eu ontem estive aqui a tentar fazer aqui uma alteração ao slide que eles enviaram de Nova Iorque, mas de facto depois acabei por errar aqui. Portanto, não é o cor-de-rosa, é aqui o verde. O que é que sucede? Sucede que o questionário está disponível, e já vou falar disso a seguir, está disponível em várias línguas. A verdade é que só muito recentemente é que ficaram disponíveis a COP em árabe, espanhol, enfim, e mais uns idiomas. E isso condicionou, de facto, o deadline para submissão. E então eles fizeram aqui uma prorrogação, que eu penso que já foi comunicada a todas as organizações, o reporting passou de 30 de junho para 15 de julho. Portanto, até 15 de julho, todas as organizações devem submeter a sua COP. Em outubro, o que está definido em termos de metodologia de COP é que em outubro é o período em que vai sair orientações sobre a COP do próximo ano. Possivelmente, este ano vai ter já o reflexo daquilo que é a diretiva da União Europeia em matéria de reporting, porque, na verdade, este questionário aqui ainda não tem isso. Porque, também, se bem sabem, os standards que neste momento ainda são drafts da diretiva, nesta altura ainda nem sequer drafts existia sobre isto. E, portanto, era difícil fazer essa correspondência. De qualquer forma, o relatório em si, a forma como o questionário está organizado, já reflete um pouco aquilo que é o quadro da diretiva. A partir do momento em que fazem o reporting, vão também começar a surgir alguns benchmarks, alguns estudos do Global Compact, vai publicando sobre aquilo que é
os resultados e, enfim, a informação submetida. Se a empresa não submeter a sua COP até ao 15 de julho, o que é que acontece? Portanto, ela passa do estado ativo, que é o estado atual, para não communicating. Quer dizer que ela vai ficar identificada como uma organização que não está a cumprir o seu compromisso de comunicar anualmente o seu desempenho sobre os 10 princípios do Global Compact. Também é possível às organizações que, pós 15 de julho, submetam a sua COP. A partir do momento em que elas submetem, e até 31 de dezembro, o estado não communicating sai e passa novamente a estado ativo. De qualquer forma, se ultrapassarem o 31 de dezembro, a organização enfim, é excluída do Global Compact. E fica no site como, enfim, categorizada dessa forma mesmo. Ou seja, está deslistada, é assim, é o termo que eles utilizam, da iniciativa. E, portanto, fica lá essa evidência. Para voltarem a juntar-se à iniciativa, a organização depois tem que submeter previamente uma COP e depois é que pedir a readmissão. Portanto, é importante terem estes prazos enfim, bem presentes. Portanto, 15 de julho para submeter a COP. Não submetendo a COP, não acontece nada à organização que não a mudança de estado. Portanto, passa da ativa não communicating. Até 31 de dezembro, se continuar a não submeter, então aí é preocupante, a empresa é excluída do Global Compact. Está bem? Pronto. Em termos de preenchimento e as traduções, portanto, existem 6 línguas oficiais das Nações Unidas portanto, existe, o questionário está disponível neste momento em inglês, francês, chinês, espanhol, árabe e russo. E, portanto, pelo atraso da disponibilização destes formulários, é que levou, de facto, a que tivéssemos que prorrogar o fim do prazo. O texto e o questionário devem utilizar o mesmo idioma que selecionou para o questionário. Portanto, em Portugal, diria eu, a maioria das organizações vai escolher o inglês, possivelmente, mas as respostas, ainda que, enfim, é sugerido que a resposta seja dada em português, nomeadamente naqueles campos de resposta adicional ou resposta de contexto, a empresa pode responder em português. Ou seja, ou em francês, ou, enfim, no idioma que achar mais adequado. Em termos de anexos, eles são facultativos, portanto, o relatório de sustentabilidade não é obrigatório submeter, mas nós recomendamos que o façam para que a organização fique com esse anexo no seu perfil, até porque reconhecemos que isso também dá valor à organização, ou seja, a organização fica naturalmente com informação disponibilizada num site UN e, além disso, tem lá também o seu relatório de sustentabilidade. Portanto, é muito fácil, quando vos perguntam, alguma organização vos pergunta o que é que vocês fazem sobre esta matéria, vocês reportarem para o link que está no site do Global Compact e de facto, a vossa parte interessada perceber que de facto vocês levam isto a sério e que têm esta informação sistematizada e pública para quem quiser consultar. E portanto, é isso. Quem quiser depois pode também fazer o download daquilo que é a vossa comunicação e, portanto, porque vai ficar disponível no vosso perfil. Pronto. Antes de passar às perguntas, e agora vou passar, e antes de ir aqui para outras questões, gostava só de vos partilhar aqui, se conseguir, uma. Deixem cá ver se consigo fazer isto. Acho que vou ter que ir pela janela toda. Pronto, devem estar a ver o meu ecrã todo, correto? Correto, pronto. Mas era aqui que eu queria chegar. Conseguem ver? Sim, estamos a ver. Pronto, isto é o site UN Global Compact. Existem 2, na verdade. Este é o internacional e depois existe o português. A COP está no internacional. Muitas vezes as organizações ligam para aqui a perguntar onde é que está. Está no internacional apenas. Portanto, o que é que a organização tem que fazer? Portanto,
neste link que eu até vou pôr aqui no vosso... Oh, Raquel, podes colocar no chat. Obrigado. Pronto, tem aqui toda a informação, portanto, está aqui enfim, a informação que precisam de saber para submeter a COP, que no fundo também é um bocadinho esta apresentação que passei aqui, e aqui em baixo tem aqui um conjunto de elementos que tem a política da COP, tem o questionário, o tal questionário que vos falei agora, que é onde estão todas as perguntas, tem o guidebook, que eu vou passar, que acho que está... Não está, não está. Achava que eu tinha aqui aberto. O guidebook faz essa correspondência e permite aqui às organizações perceberem melhor o enquadramento da pergunta, e depois tem aqui uma série de outros recursos, as FAQs e aqui outros recursos que podem ser interessantes para poderem depois submeter a COP. Como é que iniciam isto? Portanto, todas as organizações têm uma consola, e todas as organizações têm uma consola, e na consola existe um high level, que é quem assinou o compromisso, e existe um contact point. E poderão existir depois outras pessoas associadas. Mas o que tem que se fazer é fazer sign-in, e depois eu vou entrar com a minha password, e chegam aqui pronto, a minha configuração é diferente, nós somos super utilizadores. Vou aqui entrar, por exemplo, numa organização, como se fosse a organização, pronto. E aqui na organização vão ter acesso aqui ao vosso menu, que tem aqui a informação sobre a organização, mas depois tem aqui também tem aqui os contactos que estão lá associados, e que podem incluir colegas vossos, nomeadamente quem tem estas responsabilidades. Tem aqui também uma pestana para o logo request, ou seja, quando a organização quer pedir a utilização do logotipo, o uso do logotipo tem que o fazer aqui, e a resposta é dada por aqui. E depois tem aqui também então a COP. Pronto, quando chegam à COP, está aqui enfim, este separador verde. Eu vou clicar, ela já está a começar a ser preenchida, e portanto, só para verem a configuração. Pronto. Ao clicar aqui, vai abrir então o tal ambiente COP. Tem aqui o statement do CEO, e deve ser por aí que devem até começar. E portanto aqui vai-vos aparecer este formato, e vocês têm que colocar aqui o CEO, o cargo, e se estão a preencher parte do CEO, devem colocar aqui o vosso nome. Mas depois têm que selecionar aqui esta validação de que estão a preencher em nome do CEO. Pronto. Este nome e esta validação não vão aparecer públicas. Quando estiver pronto, voltam à home e começam o questionário. Pronto. O questionário é apenas... eu não vou preencher, mas pronto, é só para vos dar aqui enfim, uma nota sobre a forma como isto está. Portanto, tem aqui os vários questionários, e depois tem aqui em baixo, então, esta pestana que permite fazer o upload do relatório de sustentabilidade, se existir. E, portanto, depois podem-no fazer aqui. Vão abrindo os questionários, que vos vai aparecendo, enfim, eles vão podendo ser preenchidos. No primeiro, vamos ver se isto não... Ok. Pronto, no primeiro, a primeira pergunta é qual é o período coberto? E estamos a falar sempre ainda do mais transversal, que é a governação. Portanto, e o período coberto é de 1/2022 a 12/2022. Pronto. Para organizações que não têm, nomeadamente organizações que estão relacionadas com empresas internacionais e que têm enfim, o seu ano de atividade não corresponde ao ano civil, podem também reportar sobre o vosso ano de atividade. E, portanto, não será de janeiro a dezembro, mas possivelmente será de abril a maio, ou enfim, não sei, ou de setembro a agosto, enfim, colocam aquilo que vos parecer, enfim, que for mais adequado, tendo em conta a vossa realidade. Pronto. E depois as perguntas vão surgindo, e vão respondendo
à medida daquilo que vai sendo perguntado. Portanto, existe sempre um guidance para aquilo que é a resposta e, portanto, as perguntas vão, enfim, vão sendo, portanto, aqui, please provide additional explanation. Portanto, aqui devem, depois, selecionarem nenhuma das acima, devem aqui dizer porquê. Portanto, vai, enfim. E é isto. Voltando agora. Voltando agora à minha apresentação, e antes de passar aqui para as questões mais típicas, que também são hábito nestas apresentações, enfim, perceber se alguém tem alguma questão que queira colocar. Eu tenho uma que se prende com este último ponto que está relacionada com o período report, que referiu que era referente ao ano 2022. Isto é válido para as empresas que só se juntaram à Global Compact em janeiro de 2023? Não. Quem se juntou em 2023 só reporta em 2024. E há aqui outra nuance. Ainda bem que coloco essa questão porque leva-me aqui para outro esclarecimento. Quem se juntou ao Global Compact a partir de julho, inclusive de 2022, tem que submeter a COP, mas pode o fazer em modo anónimo. Ou seja, quem entrou no Global Compact em julho, agosto, setembro, outubro, novembro ou dezembro, tem que submeter a COP, mas quando submete a COP pode pedir para que ela não fique pública. É uma opção da organização. Pronto, os dados serão trabalhados e serão tratados apenas como dados agregados de determinado setor ou determinada periferia ou região geográfica para os benchmarks que venham a ser criados, mas a organização nunca aparece referenciada em lado nenhum e quem lá for não consegue aceder àquilo que a organização reportou. Isto porque é uma forma de acautelar aqui alguma. Enfim, que a organização, na verdade, este é um compromisso sério. Esta informação fica disponível para, enfim, todas as partes interessadas poderem aceder e consultar. E, portanto, tem que haver aqui um período de adaptação para que a própria organização possa criar mecanismos de recolha de dados sobre aquilo que é o seu compromisso sobre os 10 princípios. E, portanto, existe aqui este período, naturalmente que a partir do próximo ano já tem que, enfim, publicar a COP. Mas, na verdade, todas as organizações que entraram no terceiro e quarto trimestre de 2022 têm que preencher sim, mas não têm que a tornar pública. Todas as organizações que entraram a partir de 2023 não têm que reportar este ano, porque o reporting é sempre sobre, ou seja, será no próximo ano. O que vos interessa e aquilo, o nosso conselho para este ano, para essas organizações, é que peguem no questionário e analisem as questões, nomeadamente aquilo que tem as métricas, e possam, enfim, trabalhar isso dentro da própria organização, ou seja, criar aqui um comitê de sustentabilidade ou um grupo de trabalho sobre estas matérias, para que, de facto, percebam que no próximo ano a organização tem que reportar sobre estes temas. E então tem este ano todo para preparar essa informação e recolha de dados para que depois no próximo ano essa informação já esteja sistematizada e cada área da organização perceba qual é o seu papel em matéria de sustentabilidade. E isso também é importante para a própria coesão da organização sobre este tema. Muitas vezes a sustentabilidade é entendida como estando naquele departamento ou estando naquela pessoa. E este relatório o que pede é que, de facto, este trabalho seja um trabalho da organização, numa versão top-down, ou seja, numa versão em que o CEO ou o nível mais alto da organização
seja de facto quem dá o rosto e a cara sobre este compromisso, mas que depois toda a organização esteja envolvida sobre aquilo que é o seu desempenho nesta matéria. Ok, muito obrigada. Aqui há a pergunta da doutora Alexandrina. Enfim, pode colocar no idioma que achar mais adequado. Aqui também o nosso, enfim, o nosso conselho é que a organização façam uma breve reflexão sobre qual é o público do seu relatório de sustentabilidade ou da sua COP. Se o meu público é um público português, porque a minha cadeia de valor está essencialmente centrada no território português, ou em territórios onde a língua portuguesa é predominante, eu diria que faz todo sentido responder em português. Se a organização trabalha no mercado mais alargado, em que a maior parte dos seus parceiros que estão na sua cadeia de valor, quer a montante, quer a jusante, têm interesse na nossa organização, então eu diria que se calhar o inglês poderá ser uma opção mais acertada, uma vez que quem quiser consultar dados sobre a vossa organização, se calhar tem mais facilidade de conseguir, enfim, de uma forma mais imediata, ter aquilo que pretende em matéria de fundamentações sobre determinado tema. Não, ou seja, a partir do momento em que respondendo aqui à questão que eu vou ler, está aqui nas questões, submetendo a Copa em julho, será possível mais tarde fazer as submissões de relatório de sustentabilidade, no caso este ainda não está divulgado no prazo de submissão da COP? Eu diria que não, posso verificar. O que está descrito sobre esta matéria, e eu nem sei se já vi esta pergunta em algum lado, mesmo dos nossos colegas de outros países. O que acontece é que a COP, e eu a seguir vou passar um slide sobre isso, que é importante. A COP, a partir do momento em que está submetida, não deve ser alterada. E não é permitido qualquer alteração. É permitido, sim, que a organização, se tem um erro específico, o possa comunicar à equipa da COP, explique que resposta é que colocou e que resposta é que devia ter colocado, e só isso é que é alterado. Pronto. Alterações mais significativas. Por exemplo, imagino que selecionaram uma resposta como não existindo dados, e a seguir vocês têm dados. Isso já não pode ser alterado. Mas nós vamos fazer essa. Já agora, diga-me só qual é a sua organização. Só para depois podermos fazer follow-up. Ok. Pronto, então, olha, para a Universidade de Coimbra também eu tenho que dizer que este modelo não se aplica. A Universidade de Coimbra está categorizada como non-business, então as organizações non-business reportam sobre o formato COE, Communication on Engagement, que no fundo é, enfim, a demonstração do desempenho daquilo que estão a fazer em sustentabilidade, mas com as suas partes interessadas, de que forma é que fazem esse engagement. E, portanto, todas as organizações non-business não reportam sobre este questionário. Está bem? Mais perguntas? Bom, enquanto não há mais perguntas, eu vou partilhar aqui mais 2 slides. Quase a terminar. Portanto, pronto, isto aqui, a primeira pergunta já está respondida, já falámos sobre isto. A segunda também. A terceira, eu falei nisso quando estava a explicar, de facto, o preenchimento da COP e, enfim, aquilo que acontece se a COP não for submetida. De facto, é preciso depois a organização, antes de pedir o reingresso, que submeta uma COP enfim, com estes temas todos respondidos.
e, portanto, acaba por ser um processo um bocado chato e burocrático. Pronto, isto, a primeira também já falei, que é o período de reporting. O período de carência também não existe, ou seja, a COP tem que ser até 15 de julho, e não há prazos, a não ser que seja um prazo que seja dilatado e que será dilatado e comunicado globalmente, mas se não, a organização, depois de fechar o período, enfim, pode submeter, mas nesse período em que não tem COP submetida, ela deixa de estar ativa e passa para não communicating. A partir do momento em que submete, pronto, depois fica tudo normal. A partir de 31 de dezembro, se não submeter, é excluída. Portanto, isto aqui, a terceira já não se aplica. Pronto, este era o slide que vos queria mostrar. Pronto, depois da submissão, não há possibilidade de atualizar a COP. Podem-se, enfim, pode-se corrigir aqui até 2 semanas enfim, correções pequenas. Se, por exemplo, seleciona por engano uma dada resposta e devia ter sido outra, mas, portanto, existe este e-mail. Nós vamos partilhar esta apresentação, portanto, depois tem lá este e-mail que fica disponível para vocês comunicarem as vossas dúvidas. Se existirem erros, sim, eles podem ser comunicados, têm este prazo de 2 semanas. Mais do que isso, depois já não há nada a fazer. Está bem? E pronto, é isto. Isto aqui eu já falei, portanto, que é o alinhamento. Queria só partilhar aqui outra coisa. Deixa-me ver. Aqui. Queria mostrar aqui o guidebook, mas acho que vou ter que abrir mesmo, que eu não estou a conseguir aceder. Pronto. Então, vou partilhar agora. Portanto, devem estar a ver, correto? Pronto. Este guidebook, penso que tem aqui informação muito relevante que devem consultar. Ele ajuda-vos a interpretar e a recolher informação para responder ao questionário. Além disso, e passo aqui também a demonstrar, por exemplo, para as organizações que ainda não têm esta informação sistematizada, isto pode ser um contributo precioso. E porquê? Porque isto, no fundo, é uma tabela de correspondências e de explicação. Portanto, tem aqui uma dupla função. Nesta questão em concreto, explica qual é o racional, o que é que deve ser respondido e o que é que deve ser tido em conta. E depois tem aqui os standards que estão relacionados. E aqui temos o GRI, o 2.12, 2.14 e 2.22. Já a atualização 2021, atenção. Tem também quais são os princípios do Global Compact que cobre esta pergunta, portanto, 1 e o 7. E depois tem aqui o mapa dos ODS, ou seja, que metas é que estão a ser trabalhadas com esta resposta. Por exemplo, temos aqui a 5.5, que é da meta igualdade de género, e depois, aliás, o ODS é a igualdade de género, e depois a meta 5. Temos aqui o de trabalho, o 8, e depois terá também, enfim, as metas correspondentes. O 16, para a justiça em instituições fortes, portanto, e tem também aqui depois as metas correspondentes, e, portanto, e assim sucede por todas as perguntas de questionário. Portanto, isto, para quem ainda não tem esta informação sistematizada no seu relatório, pode ser aqui uma ferramenta importante para poder até acrescentar isto no relatório. Pronto. E era isto que vos queria dizer. Portanto,
Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. De qualquer forma, existindo dúvidas concretas sobre enfim, uma pergunta em concreto, podem depois até, enfim, fazer um e-mail para mim ou então ligar, ou então fazemos uma rápida videochamada e podemos também esclarecer mais em detalhe o concreto da dúvida. Raquel, estes materiais depois são enviados, não é? Sim, nós depois vamos disponibilizar esta gravação também no nosso canal do YouTube e vamos enviar também a tua apresentação para todas as pessoas que se registaram. Ok. Exatamente. Posso aproveitar eu agora para fazer mais um bocadinho de Sim, claro que publicidade? sim. Pronto. Pegando naquilo que o Ulisses já falou relativamente ao facto de que, de facto, diferentes tipos de empresas estão em diferentes níveis de maturidade e estão a reportar de forma diferente, pegando também nas questões da cadeia de valor e pegando também naquilo que o Ulisses também já referiu e que nós temos estado a tentar passar essa mensagem ao máximo número das nossas empresas possível. A Academia do UN Global Compact está disponível a todos os colaboradores de todas as organizações participantes, mas ultimamente também têm sido lançados alguns cursos e alguns planos de aprendizagem que estão abertos a todas as empresas que os queiram fazer, não apenas empresas participantes. E neste sentido, o último plano de aprendizagem que foi disponibilizado destina-se especificamente a PMEs, exatamente às PMEs que estão agora, ou se juntaram agora ao Global Compact, ou estão agora a começar o seu percurso de sustentabilidade, ou querem fazê-lo. É um percurso em 6 semanas, com diferentes materiais que correspondem a diferentes passos no percurso de sustentabilidade das empresas, e a ideia é que é disponibilizado um destes conteúdos por semana. E que no final da conclusão deste percurso de aprendizagem, as empresas que se registram recebem também um toolkit para poderem comunicar este trabalho, a sua estratégia de sustentabilidade para os seus stakeholders, quer internos, quer externos. Este plano de aprendizagem, lá está, como eu disse, está disponível para todas as empresas que o queiram fazer, não apenas empresas participantes do Global Compact. Portanto, caso tenham interesse, para vós, fica aqui o desafio, basta registarem-se e ficam integrados no plano de aprendizagem, mas também para aquelas empresas maiores que querem dar um apoio às empresas da sua cadeia de valor, integrá-las, trabalhar com elas, no sentido de começarem elas próprias a fazerem esse caminho, para que depois também possam começar a ter números, a ter métricas, a ter dados para que as empresas maiores possam integrar no seu próprio trabalho, fica aqui também a sugestão de partilharem com elas este plano de aprendizagem. Eu vou deixar aqui o link na nossa conversa, e quem quiser, basta registar-se e pode começar já a fazer o plano de aprendizagem. Para as empresas já participantes que queiram integrar os seus colaboradores também no mundo da Academia Global Compact, basta que os novos colaboradores façam um registro, entram pelo nome da empresa e têm logo o acesso, e as empresas que assim o desejem podem, inclusivamente, falam connosco e nós podemos também pedir para todas receberem um relatório mensal das atividades dos seus colaboradores na Academia. Portanto, a ideia é que a Academia está cada vez mais a ser desenvolvida, está a tornar-se um recurso cada vez mais valioso, e a ideia é que todas as empresas possam utilizá-lo e fazerem o máximo, utilizarem-no ao máximo e conseguirem aproveitar este recurso no seu trabalho do dia a dia. Pronto, era só isso. E na verdade é um recurso muito importante porque é gratuito para as organizações, e no final, enfim, podemos facilmente fazer chegar aos recursos humanos, por exemplo, à organização, ao Departamento de Recursos Humanos, uma lista das pessoas que frequentaram as ações em determinado período, e isso depois pode contar, enfim, conta certamente para algumas obrigações que a organização também tem, mas muito também para incluir neste tipo de documentos de reporting, e portanto é gratuito. Acho que faz todo sentido poderem utilizar. Nós próprios
utilizamos, porque de facto são recursos que eu acho que estão bem estruturados. E, portanto, estamos a falar sempre de recursos que foram estruturados de uma forma global, ou seja, não é só para nós portugueses, mas para todas as periferias, e portanto tem uma dimensão e uma abrangência na sua estrutura que é mais, enfim, é mais lata. Portanto, acho que devem, não devem escamotear este recurso, que de facto é importante. Sim, agora, inclusivamente, agora há cada vez mais cursos que estão a ser disponibilizados em português. Portanto, é português do Brasil, porque como estamos a falar de um público que é muito maior que o nosso, as traduções são feitas tendo por base o público brasileiro, mas de qualquer forma, para aquelas pessoas que não se sentem 100% confortáveis em inglês, é sempre uma alternativa, que agora começa a estar cada vez mais disponível. Alguém tem mais alguma questão que queira colocar sobre a COP ou sobre, enfim, outro tema? Não? Bom, então nós estamos sempre disponíveis. Alguém ia falar? Não. Não. Bom, então nós estamos disponíveis pelos canais habituais, por e-mail ou por telefone, e pronto, facilmente podemos também fazer uma videochamada e depois também esclarecer algum ponto mais concreto ou algum aspecto mais particular relacionado com a organização. Da nossa parte, espero que tenha sido útil esta sessão. Obrigado a todos e a todas. E bom fim de semana. Obrigada a todos, bom fim de semana.